Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família. Em nome de Jesus. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo em todos os templos. Segunda-feira, às 15 horas, nós vamos abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Baseado em Isaías 43, 26. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. E nós vamos abrir às 15 horas, depois às 19h30, iniciar a vigília do Melhor da Terra em jejum e vamos viver milagres como sempre. E essa semana que entra, realmente vai ser uma semana de muitas vitórias para nós, porque na sexta-feira é feriado e na quinta-feira às 19h30 nós vamos dar início também ao jejum para a definição da sua vida. Nós vamos passar 12 horas de joelhos orando na madrugada. Então, olha só. Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me acharão. A madrugada toda, clamando. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Nós vamos estar em jejum e oração. Nós recebemos do Senhor o exemplo da oração e a instrução, orai sem cessar. Então, nós vamos iniciar às 19h30 de quinta e vamos dar início às 6h30 da manhã de sexta-feira e vamos sair abençoadíssimos e com definições importantes. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Em Atos 27, no versículo 10, eu vou ler o 10 e depois o 21. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio e para a carga, e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Aí no 21, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Tinha ali o homem de Deus e os profissionais, os especialistas no assunto. Então, o dono do navio, o piloto, entendiam de navegação. Paulo não, mas ele entendia das coisas espirituais. Isso não significa que não devamos ouvir e nós devíamos, sim, ouvir as pessoas que entendem, são profissionais, etc. Mas o justo viverá da fé. E quem anda com Deus deve ficar com a palavra de Deus. Então, todo mundo pode até chegar e dizer, bom, isso vai ser bom, isso tem tudo para dar certo. Mas se você ouviu de Deus, não, fique com Deus. Ouça Deus. Quando Paulo disse, não devemos fazer a viagem. Não seremos abençoados. Nós vamos ter prejuízo para a nossa vida e para a vida financeira, para o navio, para a carga. Ele não foi ouvido, ele não teve credibilidade nenhuma. A palavra do dono do navio e do piloto teve mais peso. Eles tiveram influência sobre o centurião, o homem que liderava ali, e ninguém deu ouvidos a Paulo. Mas Paulo significava o lado espiritual, a direção espiritual. E as pessoas precisam entender que recursos naturais é resultado natural. Quantas vezes nós falamos sobre isso? Fé natural, resultado natural. Então, você tem uma fé natural, então o que for natural de acontecer, vai acontecer, nada mais que isso. Então,
se você for, a ideia é que chega até ali, você chega. Mas não passa disso. A hora que você encontrar um obstáculo, não vai avançar. Mas quando você manifesta uma fé sobrenatural, uma fé viva, no Deus do impossível, quando não tiver mais o que fazer, ele vai criar o meio. Você vai viver um milagre. O mar vai se abrir, a muralha vai ruir, o gigante vai cair. Quer dizer, você vai viver milagres. Porque a fé é sobrenatural. Então, o resultado vai ser sobrenatural. Você crê no Deus do impossível. Você crê na palavra do Senhor. Você fica com o que diz, com o que Deus está falando. Então, você vai ser abençoado. Mas tem gente que, apesar de já ter ouvido muitas vezes a voz de Deus, não faça isso, não vá para essa direção, não haja dessa maneira, não é esse o plano que eu tenho para você, não é esse o propósito, não é isso que eu tenho com você. A pessoa ouviu Deus, mas ela ignora a voz de Deus e fica com a voz da maioria, do mundo, do amigo, do fulano, do cicrano, com as opiniões. E muitas pessoas estão hoje sofrendo absurdos, porque um dia, ao ouvirem a voz de Deus, ignoraram, não deram crédito. Deram crédito para o dono do navio e para o piloto. Entendeu? Isso, estão sofrendo, têm sofrido, estão sofrendo muito prejuízo, muito dano. Muitas pessoas já estão num beco sem saída, num fundo de poço, porque um dia Deus falou, não é isso que eu tenho com você, não vá por essa direção, não haja assim. E a pessoa simplesmente acha que não é bem assim. O dono do navio e o piloto, eles têm mais experiência, eles sabem, eles disseram que vai dar tudo certo, então eu vou ficar com eles. Inicialmente, deu mesmo. Se você ler aqui no versículo 13, diz, começando a soprar um vento suavemente, o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Eles pensaram. Não, tá vendo? Tá soprando só um ventinho, uma brisa suave, tá tudo bem. Só que se você continuar lendo, do nada, quando eles realmente tomaram a direção ali, começaram a navegar, veio um vento violento que arruinou com tudo. E muitas vezes é exatamente isso que o capeta faz. Entendeu? Ele quer te enganar. Vem um ventinho, tudo. Inicialmente, tudo começa que é uma maravilha, as mil maravilhas, e a pessoa começa a se convencer. Tá vendo? O Paulo estava errado. Realmente, o dono do navio e o piloto é que estavam certos. Tá vendo? Não era bem assim. Tá vendo? É tudo ladainha. Aí, ó, tá vendo? Tá dando tudo certo. Mas, de repente, quando menos se espera, olha a destruição. Olha a destruição. Porque presta atenção numa coisa. Tudo nessa vida pode passar. O que o Senhor fez passa, mas o que Ele falou não passa. E a palavra deixa bem claro. Quando uma pessoa desobedece a Deus, sai da direção de Deus. É impossível ela terminar bem. Tanto é que depois de todo o prejuízo, toda a decadência, todo o sofrimento, a exaustão, o fundo de poço que chegaram, Paulo disse, vocês deviam ter aceitado o meu conselho. Vocês teriam evitado muito dano e prejuízo. E algumas pessoas, Deus está falando exatamente isso. Você devia ter ouvido a minha voz. Você devia ter ficado com o que eu falei. Você teria evitado toda essa dor, esse sofrimento, essa vergonha, essa humilhação, esses danos e prejuízos que você tem sofrido. Talvez hoje você está num beco sem saída. Você está no fundo de poço. Você está vivendo uma situação que você não sabe o que fazer. Mas quando Deus falou com você, você
ignorou a voz do Paulo e ficou com a do dono do navio e o piloto. Você ouviu outras vozes, opiniões. Você ouviu gente que achava que estava certo. Gente que até ali se achava experiente em alguma coisa. Mas essas pessoas hoje não têm podido te socorrer, como o dono do navio e o piloto não puderam socorrer a tribulação e nem evitar aquela tempestade horrorosa e todo aquele prejuízo, aquele dano, aquele fracasso. E sabe como é que eles ainda sobreviveram a tudo aquilo? Porque Paulo estava lá. E se você ler, você vai ver que eles não deram crédito nenhum ao Paulo no início, mas depois todo mundo parou para ouvir o Paulo. Então, às vezes, algumas pessoas trabalham para chegar num fundo de poço, porque só assim elas param para ouvir a Deus. Tem gente que enquanto não chega numa situação sem saída, não para ouvir a Deus. Só dá crédito para Deus quando não tem mais o que fazer, quando está vendo a morte, quando não está conseguindo nem mais respirar de tanto problema. Quando eles viram a morte e estavam sem saída, aí todo mundo parou para ouvir Paulo. A palavra de Paulo passou a ser lei. Mas no início, todo mundo ignorou. Ninguém deu crédito para ele. E é o que muita gente faz. Deus está falando, a pessoa está ignorando. Aí, quando ela entra num beco sem saída, num fundo de poço, danos e prejuízos absurdos, aí sim, aí ela para. Ai, agora eu ouço, agora eu te ouço, agora eu vou te ouvir. Me tira dessa. Mas foi o que o Paulo falou. Se vocês tivessem ouvido o meu conselho, teriam evitado todo esse dano e prejuízo. Se você não ouviu Deus antes, ouça Deus agora. E se Deus está falando com você, não toma a direção errada, ouça a minha voz, ouça a voz de Deus. Aceita o conselho do Senhor. E você vai evitar dano, prejuízo, sofrimento, fracasso na sua vida. Você vai evitar. Lágrimas. Ouça Deus. Vá para a direção que Deus tem te guiado, te direcionado. Dê atenção à voz de Deus. Fica com a voz de Deus. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Dona Fabiana, como era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Bom, eu posso começar a dizer desde a minha infância, porque eu conheci a Cristo com 12 anos. Mas até então, eu vi um milagre acontecer na vida dos meus pais. E era uma vida muito miserável. Eu venho de uma família de 8 filhos. A minha mãe era doméstica, o meu pai era pintor autônomo, alcoólatra. Então, o que nós tínhamos era muito pouco. A gente tinha momentos que a gente nem tinha comida em casa, dependia dos avós, dependia das outras pessoas. Então, eu tinha uma vida que não me permitia nem sonhar. Eu não tinha sonhos de um dia ter uma casa, ter um carro, ter uma família, conquistar na vida profissional. Eu não tinha esses sonhos dentro de mim. Então, quando eu conheci o Ministério Mudança de Vida, tudo isso mudou. Então, houve um desafio dentro, né? É lançado um desafio nas nossas vidas para consertar as nossas vidas. Conserta a tua vida e espera que Deus vai fazer o resto. E foi isso que eu fiz. Eu consertei a minha vida. Tudo que era possível eu fazer, ensinado aqui nesse ministério, eu fiz. Obedecer, honrar a Deus. Então, eu comecei me casando, que eu não era casada, eu apenas namorava, eu me casei, eu me tornei dizimista fiel. Eu mudei a minha vida, a minha maneira de viver. E a partir daí eu pude perceber o poder de Deus. Então, através dessa mudança toda, eu conquistei muitas coisas que hoje
é até inacreditável, mas é verdade. Para quem não tinha o direito nem de sonhar, porque eu nem sonhava, eu lembro nitidamente que eu sou lá do Rio Grande do Sul, e quando nós não tínhamos leite nem café, a minha mãe fazia um chá de erva mate. E quando chegava naquele ponto de tomar aquele chá, é porque a gente já nem perguntava para minha mãe se tinha algo mais do que aquilo, porque não tinha mais do que aquilo. Então, eu vejo hoje a minha vida nesse ministério totalmente mudada. Depois que eu conheci esse ministério e que eu corrigi tudo que estava errado e que dei condições de Deus se manifestar na minha vida, eu conquistei a minha casa própria, eu conquistei o meu carro, eu conquistei uma faculdade pública. E minha última bênção, que é a bênção de hoje, que eu fiquei sabendo, eu fui chamada às pressas para ser promovida para a área fiscal da empresa em que eu trabalho. Então, eu estou na empresa há menos de um ano e eles já reconhecem muito o meu trabalho, a minha dedicação, eles têm confiança e tudo isso eu conquistei em Deus, aprendendo aqui nesse ministério a ser uma bênção e que as bênçãos iam correr atrás de mim. E todas essas bênçãos correram depois que eu conheci o Senhor aqui nesse ministério. Marido hoje também bem-sucedido, não é isso? Sim, o marido, graças a Deus, bem-sucedido. Ele trabalha numa multinacional há 5 anos. É bem remunerado, graças a Deus, já teve aumentos de salários bem significativos, assim, e só caminhando para a bênção. A senhora tem a dizer a essa pessoa que nos assiste nesse momento que vê a transformação, a mudança que Deus fez na vida da senhora e talvez hoje ela vive a mesma situação que a senhora viveu um dia. Qual é a orientação que a senhora tem a dar para essa pessoa? Eu digo para que ela venha para esse lugar, aprender a palavra de Deus de verdade, porque vai te direcionar. Porque aqui a gente aprende a viver, a gente aprende a escolher, e escolher o certo, escolher o que vai ser bênção na vida da gente. Então, o que eu aprendi aqui foi fazer escolhas corretas diante do que Deus quer para mim, porque o resto seria consequência, e realmente foi consequência. Tudo que eu tenho hoje, se forem constatar anos atrás, porque eu lembro até hoje de uma frase que falaram para minha mãe. Ela sempre comentou com a gente: o futuro de vocês, porque ela tem 8 filhos, são 3 meninos e 5 mulheres. E falavam para ela, falavam assim: os seus filhos homens vão ser drogados e as suas filhas prostitutas. Era esse o nosso destino. E então Deus mudou tudo isso. Então, hoje, assim, quando eu vejo a minha vida, do que falavam, do que ia ser, e depois que eu conheci a Cristo, ele ainda me abençoou com tudo que eu não tinha, que eu nem sonhava, nem passava na minha cabeça. Para mim é o máximo, assim, não tem nem explicação. E foi aqui que eu aprendi, e eu digo para que essa pessoa venha, aprenda a viver, a tomar decisões conforme for orientado, que aqui você vai ser bem orientado para você viver o melhor dessa terra, porque é isso que Deus tem para a gente. Até hoje, quando nós nos reunimos entre família, a gente comenta sobre isso e comenta também o que Deus fez na minha vida, porque foi nítido. Foi uma diferença assim que até os meus irmãos reconhecem. Eles falam assim: mas poxa, do dia para a noite você conquistou as coisas, você não tinha nada. Mas Deus faz isso. Deus faz isso na vida das pessoas. Fez na minha. Então, o que eu posso dizer é que esteja aqui presente e tenha a sua vida mudada, porque é isso que esse ministério faz. Ele muda a vida das pessoas. Hoje, eu fiquei sabendo dessa notícia que eu ia ser promovida e que já começa amanhã, às 7h30. E na hora, veio na minha cabeça, eu falei: meu Deus, eu não tinha esse sonho, esse reconhecimento, essa honra que eu tenho hoje. Se eu tenho, é porque o Senhor é comigo. É porque eu aprendi o que eu tenho que fazer no Senhor. E aqui a gente aprende, e se colocado em prática, tudo acontece de modo perfeito.
que esse ministério significa hoje para a senhora, para o seu esposo, para a sua família? Representa tudo nas nossas vidas. E quando eu digo tudo, é tudo. Quando a gente não está aqui é porque a gente tem os compromissos lá fora. Mas sempre quando pode estar aqui, a gente está, a gente vem, participa dos cultos, participa dos trabalhos, estar envolvido com a obra do Senhor. Isso é muito importante também, porque depois que a gente se envolveu com a obra, a gente percebeu assim mudanças no nosso espírito, uma mudança, uma aproximação de Deus maior ainda. Hoje feliz. Muito feliz. Abençoados. Abençoados. Segunda-feira, às 15 horas, início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento na Vigília do Melhor da Terra, às 19h30. Procura lembrar, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que está comigo, que o Senhor ama, não quer que pereça, mas que o Senhor tem falado com ela, alerta, direciona. Mas tem gente que não tem dado crédito à sua voz, tem ignorado, não tem dado atenção, não tem dado crédito. E algumas pessoas já estão num fundo de poço, outras estão caminhando. Ó Deus, e algumas o Senhor está falando, e se ela tentar, ela vai se poupar de muita dor. Então, Senhor, que essa mensagem possa iluminar o entendimento de cada pessoa que ora comigo, que está comigo nesse dia. Ilumina, clareia, dá entendimento a cada um. Que o espírito de temor controle corações. Ó meu Deus, se essa pessoa está ouvindo o Senhor dizer não, que ela dê crédito e te obedeça. Se já tem gente caminhando para um fundo de poço, que corra para a direção certa. Se tem gente que já está no fundo de poço porque não ouviu, que peça misericórdia ao Senhor, porque só o Senhor pode tirar. Que cada um possa entender que a saída é te ouvir, é ficar com a tua voz, com a tua palavra, com a tua direção. Porque está aqui, eles ignoraram a voz do Paulo. Ficaram com a direção dada pelo dono do navio, o piloto, que teoricamente eram experientes. Aparentemente só soprou um ventinho suave e tudo levava a crer que o dono do navio e o piloto estavam certos. Tudo levava a crer que o Paulo estava errado. Mas quando eles menos esperavam, veio uma tempestade, uma tormenta, que os levou ao desespero. Ó Deus de Israel, ajuda cada um a compreender. Que essa pessoa dê crédito, passe a dar crédito à sua voz. Eles não deram crédito quando tudo estava bem, mas quando tudo estava terrível, o medo, o desespero, aí sim pararam para ouvir o Paulo. Eu penso que uma pessoa não precisa parar para ouvir o Senhor só quando não tem mais saída. Ela pode ouvir antes. E que essa pessoa entenda isso. E que a partir desse momento ela decida fazer o que é preciso, se render ao Senhor, se voltar para o Senhor. Cobre ela com teu sangue. Ajuda ela a entender que o Senhor está dando uma chance a ela de se voltar. Porque o Senhor deu a esse povo. Eles tiveram muito prejuízo, mas viveram, tiveram a vida poupada para poder recomeçar. Então tem coisa que essa pessoa já perdeu, não tem como ela recuperar. Mas ela ainda tem vida e ela pode recomeçar da maneira certa. E ajuda ela a entender isso. Que ela volte para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Que ela veja onde ela caiu e retome. Que ela se refaça urgentemente. Que ela volte a te buscar com temor. Que ela volte para a direção, que ela se coloque na direção certa. Para que o Senhor possa abençoá-la e ter misericórdia dela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo o que foi colocado perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E eu determino milagres, soluções, definições, portas abertas. Onde esse programa estiver chegando, que transformação de vida esteja chegando também.
Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam imensamente prosperadas, enriquecidas, tenham para emprestar e não tomem emprestado, tenham mais do que o suficiente e tenham com fartura. Desperta mais semeadores, porque realmente o Senhor dá semente para quem semeia, essa atitude de fé leva a vencer. Ó Deus, eu peço a tua bênção e a tua mão estendida sobre cada um. Obrigada, Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico. É onde vou estar amanhã, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Venha buscar a Deus. Deus tem o melhor para você. E Ele tem te buscado. Pega a sua família. Corra para os braços do Senhor, para os pés do Senhor. Isso, volte. Se você parou, volta. Se você tem protelado a decisão de se posicionar, se colocar dentro daquilo que é vontade de Deus, vamos, faça isso rápido. Trabalhe para ter um final de ano abençoado. Não deixe o mal continuar tendo poder sobre a tua vida. Ouça a voz de Deus. Se Ele não voltar, o Senhor Jesus, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de novembro, quinta-feira, às 19h30, início do jejum da definição da sua vida, com o encerramento dia 2, sexta-feira, das 6h30 às 7h30 da manhã. Você que precisa de uma definição para a sua vida, apresente em oração ao Deus vivo neste dia. Clame e busque ao Senhor a resposta. Serão 12 horas de jejum e clamor, com o propósito da solução para a sua vida. Clama a mim e responder-te-ei. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.